nome é José Paludo, eu sou estudante do quarto ano da graduação de Filosofia na Universidade Federal do Paraná e hoje estou aqui para falar sobre os textos de Platão que serão cobrados na primeira fase do vestibular da UFPR. Bom, os textos selecionados são de uma coletânea de textos filosóficos e o professor ou a professora que fez a seleção fez com base no critério de ver o que Platão teria para falar sobre estética. E daí tem dois motivos, um para cada texto, de ter selecionado cada um. O primeiro é do Hippias Maior, seria porque ali estaria presente a primeira questão, a primeira vez que estaria sendo formulada a questão estética fundamental, por assim dizer, na história da literatura ocidental. E na parte da República do livro 10, ali estaria como se fosse uma teoria de arte de Platão, mas isso é meio problemático, né? Mas, bem, eu vou começar falando agora sobre o texto texto Hippias Maior. O excerto, a passagem, ela acaba sendo meio aleatória, meio jogada assim no meio da conversa, porque ele é um diálogo, né? Então fica meio confuso. Hippias é um sofista muito famoso. Ele próprio, no diálogo, ele se gaba bastante de como que ele fez muito dinheiro. E, bom, ele está numa conversa bem amigável ali com Sócrates, que é um personagem nos diálogos de Platão, né? E daí, numa certa altura lá do diálogo, o Hippias está falando que ele ganha muito dinheiro em toda a Grécia, assim, em várias cidades da Grécia, falando sobre virtude, por exemplo, sobre como educar pessoas, assim. Só que, especificamente em Esparta, as pessoas de lá não têm muito interesse nesses assuntos que ele tem para falar. Mas, daí Sócrates diz, você fala coisas lá, não fala? E ele diz, sim, falo, mas são tipo historinhas que ele conta. E daí o Sócrates fala, então as pessoas que ouvem como se fosse uma criança ouvindo uma velha, assim, tipo uma velha que conta histórias agradáveis. E daí ele fala, tipo isso, daí ele começa a contar que ele estava contando alguma coisa lá sobre belos afazeres de jovens, e o Sócrates ele logo interrompe e ele pergunta, fala o seguinte, bom, você me lembrou de uma certa vez em que eu falava, isso é belo, isso não é belo, isso é belo, isso é feio, num discurso muito inflamado, e um certo sábio me parou e me perguntou, olha, Sócrates, você está falando que isso aqui é belo, isso aqui é feio, mas como é que você pode falar isso sem saber o que é o belo? Você sabe o que é o belo? Você poderia me dizer? E Sócrates, muito chateado, vai embora. Ele não tinha sido capaz de responder isso, mas agora ele estava ali na presença de um homem verdadeiramente sábio que poderia ajudar ele. Então ele pergunta para Hippias, um sofista, né? Tipo, Hippias, vou te perguntar agora o que aquele sábio teria perguntado para você nessa situação. O que é o belo? Então, essa pergunta seria a pergunta estética fundamental, né? Porque o que é estética? Estética, mais propriamente dizendo, seria as coisas envolvendo a sensibilidade. E posteriormente, muito tardiamente, que veio a significar, o estudo do belo, o estudo da arte, né? Estudo da arte, né? E do belo. Então, o sentido mais primitivo, mais
grego mesmo, de sensibilidade, e depois veio significar estudo do belo e da arte, né? Mas essa é uma palavra que Platão não usou, nunca usou, por exemplo. Enfim, mas o que essa pergunta quer, afinal, né? Tipo, o que é o belo? Ela pergunta sobre o belo enquanto belo. Ou seja, o que faz de algo belo ser belo? O belo sendo belo. A beleza. O que é isso que faz algo belo? Enfim, essa é a pergunta, né? Mas o Hippias, ele fica meio relutante na hora de responder. Então Sócrates, ele faz o raciocínio. Ora, o que aquele sábio diria no meu lugar? Ele faria o seguinte raciocínio: é pela justiça que os justos são belos? São belos não. É pela justiça que os justos são justos? No sentido de que você é justo, então você tem essa qualidade, digamos, a justiça, e assim você faz coisas justas. E o Hippias pergunta: sim. Responde sim. Então Sócrates diz: então a justiça, ela é algo, ela é alguma coisa, ou seja, ela tem ser, ela é real. E o Hippias concorda com ele. Então o Sócrates diz: então o mesmo a gente pode dizer sobre o belo, né? Se você tem coisas belas, coisas sendo belas, então elas são belas por meio do belo, por meio da beleza, por assim dizer, né? Então, se o que é belo por meio da beleza, do belo, então isso é alguma coisa, isso né? O Hippias meio que concorda ali com ele, né? Mas daí o Sócrates pergunta: então, Hippias, qual é a sua resposta? E ele fala: o que você está querendo saber não difere de perguntar sobre algo belo. Como assim? O Sócrates está perguntando o que é o belo, não algo belo. Mas para o Hippias é a mesma coisa. Então ele responde que o belo é uma moça bela, por exemplo. E é mais ou menos por aí que a passagem termina. A passagem não vai muito além. É claro que essa resposta é problemática, justamente porque ela fala de algo belo, ao invés de falar do belo, do que faz algo belo ser belo. Mas o texto não problematiza mais. Mas o que é fundamental no texto é justamente essa pergunta do belo enquanto belo, da beleza, né? Do que faz algo belo. Essa seria a pergunta estética fundamental. Sobre o primeiro texto, então, em geral, seria isso. A outra passagem selecionada é do livro 10 da República. O livro 10 da República é o último livro da República, e nesses outros 9 livros é Sócrates e amigos dele, no caso seriam irmãos de Platão, principalmente o Glauco e Edmanto, que eles estariam conversando. Eles primeiramente estariam querendo saber o que é a justiça para o homem, mas devido à dificuldade de encontrar, eles começaram a falar da cidade justa para assim descobrir o que é a justiça na cidade, para vendo numa escala macroscópica o que é justiça, descobrindo o que é justiça numa escala macroscópica, conseguir voltar para a escala microscópica para o homem com mais propriedade, né? Como se fosse mais fácil ver a justiça no macro para depois aplicar no micro, porque como a cidade é feita de homens, de pessoas, e você está querendo descobrir a justiça no homem, a justiça humana, então
você vendo no macro, esse passo seria justo, seria válido, né? Mas bem, lá no 10º livro, o Sócrates começa dizendo assim, que uma das principais coisas que foi estabelecida na hora de fundar essa cidade ideal, essa cidade justa ideal, foi a crítica à poesia mimética. Bom, é esse o problema que vai ser tratado aqui nessa passagem. Então, é a crítica à poesia mimética. Então, a gente tem que entender primeiro o que é, né, poesia mimética, né? Bom, mímese, que da poesia mimética, é, em geral, imitação ou cópia. Mas o Sócrates, ele faz um raciocínio, ele estabelece um raciocínio para chegar e deixar mais claro o que ele quer dizer com essa tal de mímese, né? Então, ele, primeiramente, rapidamente, ele fala sobre o que foi conhecido na tradição como a teoria das ideias, né? Então, ele lança esse problema e daí faz esse desvio, né, para falar da teoria das ideias e depois voltar, porque isso vai ser o fundamento, isso vai ser a base de tudo que ele está falando ali. Então ele diz, ele está lá, Sócrates, falando com Glauco. Olha, nós não estabelecemos muitas vezes que tem várias coisas múltiplas e em relação a essas coisas múltiplas, uma ideia que une elas todas. Daí ele dá exemplo que pode ser qualquer coisa, né? Mas os exemplos que ele usa é da cadeira e da mesa, né? Então você tem várias mesas diferentes e uma ideia de mesa que une todas elas. Bom, o que é a ideia? A ideia é, mais propriamente, mais originalmente, o sentido dessa palavra no grego é mais propriamente visão. Então é uma visão no sentido que você olha para algo e você tem uma visão. Então você olha para uma cadeira e você tem essa visão de cadeira. Então é por isso que essa ideia, essa visão é também um aspecto. Então é o aspecto de cadeira. O aspecto de cadeira enquanto cadeira. Ou seja, tipo, uma cadeira ela é, sei lá, de madeira ou de metal. Mas se você olha para a cadeira, você vê esse aspecto de cadeira, é a cadeira enquanto cadeira e não cadeira enquanto madeira ou cadeira enquanto metal. E a ideia, o ponto disso é que você pode ver várias cadeiras diferentes. Por exemplo, você pode ver na sua vida inteira apenas cadeiras de madeira, mas se alguém chegar para você e apresentar uma cadeira de metal, na hora você vai olhar e você vai apontar cadeira. Por mais que você nunca tenha visto metal na sua vida, você vai apontar e vai dizer cadeira. Então, o que é a ideia? A ideia é isso que te permite reconhecer algo como tal. Então, a ideia de cadeira te permite reconhecer cadeira como cadeira. Então, antes de ver esse objeto particular, eu estou vendo cadeira. E assim eu estou reconhecendo este objeto particular como cadeira. De maneira geral, é isso. E aprofundando, o que é dito muitas vezes, tradicionalmente, é que os sentidos eles nos dão a multiplicidade e o intelecto ele nos dá a unidade, né? Então, você tem as múltiplas cadeiras que você vê pelos sentidos e essa uma ideia que você percebe com o seu intelecto. Mas
o exemplo que nós estamos dando aqui, da cadeira, não fica tão claro a distinção. É preciso a visão, né, para você ver esse objeto aqui, você precisa ver, você precisa ter a afecção dos sentidos, né? Mas é vendo isso que você tem essa intelecção no ver, por assim dizer. Mas enfim, e daí vamos deixar isso aqui de lado e logo depois a gente vai ser retomado esse ponto das ideias. Né? Então, Sócrates ele faz um exercício e pergunta para o Glaucon, por exemplo, tipo, se não há alguém capaz de criar qualquer coisa que já exista no mundo. Isso é uma pergunta que vai ser um raciocínio para falar da Mimes, né? Então, o Glaucon pergunta, mas que homem fantástico seria esse, né, capaz de criar todas as coisas, né? E ele fala, você mesmo poderia fazer isso. Se você tomar um espelho, por exemplo, e apontar para o chão, você cria o chão. Você aponta para o céu, você cria o sol, né? Mas o Glaucon fica, olha, mas assim você não está criando nada. Você não está criando nada de fato. Você não está criando coisas que são, propriamente dizendo. Sócrates diz, realmente, o que são essas coisas que o espelho mostra? São apenas aparências, né? São apenas aparições, são fenômenos no sentido mais fraco do termo, né? São tipo, coisas que aparecem, sim. Bom, então o espelho, o que o espelho faz? O espelho ele copia, ele cria uma imagem de algo que é. Só que essa imagem que ele cria não é propriamente dizendo. E agora vamos voltar para a teoria das ideias. É dito, muitas vezes, nos diálogos de Platão, que essa ideia que une todas as multiplicidades é ela que é de fato. Enquanto essas coisas múltiplas, particulares, elas não são propriamente dizendo, elas vêm a ser. Apenas a ideia de cadeira é, enquanto as cadeiras particulares elas vêm a ser. Bom, por quê? Porque uma cadeira, ela nem sempre foi cadeira, né? Cadeirinha de madeira, meio de metal, no momento ela foi árvore, foi minério bruto de uma montanha, e antes disso outra coisa. E ela não vai ser cadeira para sempre, ela vai deixar de ser. Então ela não é propriamente dizendo. Apenas a ideia é, porque a ideia dura e é eternamente. Então a cadeira particular, ela vem a ser e a ideia é, de fato. Sócrates diz que, ora, quem cria a ideia não pode ser a gente, mas é um Deus, né? Ele usa bem no sentido bem genérico. Na tradução pode estar um D maiúsculo ali, mas isso é mais por questões culturais, assim, né? Que nós, toda vez que a gente lê Deus, a gente coloca um D maiúsculo, né? Mas, propriamente dizendo no texto, assim, não tá assim, né? Tá um genérico, né? Foi um Deus que criou. E, bom, então você tem o criador da ideia que é da cadeira, que é propriamente, que é a ideia de cadeira, que é chamada de cadeira natural. Você tem o criador de uma cadeira particular, que é um artesão, um marceneiro, um artesão. A gente vai chamar aqui de artesão só por familiaridade com o texto, né? Que ele cria uma cadeira particular. E daí tem o terceiro tipo de criador, que não é o criador propriamente dizendo, que é o que imita, né? Então, com o espelho, você está criando uma nova cadeira, só que ela não é uma cadeira de verdade. Então, você não é um criador de uma cadeira propriamente dizendo. Você não pode ser legitimamente, propriamente chamado de um criador de uma cadeira, se você está apenas apontando um espelho.
E ele vai dizer que o mesmo você pode dizer sobre um pintor. Por exemplo, se você pinta, um pintor que vai lá e pinta uma cadeira, ele não está criando uma cadeira. Ele está criando apenas, assim como um espelho, uma aparição, uma aparência. Então, como se dá a imitação? Falei aqui dos 3 criadores, que o terceiro ele não é propriamente um criador, ele não pode ser propriamente chamado um criador, apenas os 2 primeiros, né? O Deus que cria a cadeira que é propriamente, e o artesão que cria uma cadeira particular, né? Estamos nos atendo ao exemplo da cadeira, mas isso pode se referir a qualquer outra coisa, né? E bom, como que o poeta, né, o imitador, o pintor, ele imita? Como que dá a imitação? Vamos pegar o exemplo do pintor pintando uma cadeira, né? O artesão, quando ele vai criar sua cadeira, ele cria a cadeira tendo em vista a ideia de cadeira. Ou seja, ele vai pensar nessa ideia de cadeira e vai criar uma cadeira particular. Você pode ver essa cadeira criada de vários ângulos. Você pode virar ela de vários ângulos, de várias distâncias. E ela vai aparecer de modo diferente a cada vez. Mas isso não muda ela enquanto ela mesma. Ou seja, ela continua sendo ela mesma, igual a ela mesma, por mais que você mude o seu ângulo, por mais que você mude a sua distância. Então, o artífice, ele vai criar a cadeira, o artesão, ele vai criar a cadeira pensando na ideia, pensando em como a cadeira é nela mesma, para criar uma cadeira particular. Agora, chega um pintor, ele vai pintar a cadeira, ele não vai ter a ideia de cadeira em mente. Ele não vai ter essa cadeira particular sendo ela mesma, sendo igual a ela mesma, não mudando em relação às suas perspectivas. Ele vai fazer uma pintura de perspectiva. Então ele vai pegar um lado e vai pintar daquele ângulo. Então ele vai pintar apenas uma aparência assim da cadeira, sem interesse em como ela é de fato. E bom, tem alguns problemas nessa imitação. Porque o que vai ser dito ali? O que Sócrates vai dizer? Que a imitação, para ela ser boa e legítima, o que imita, ele deve saber fazer também. Então, no sentido de que se você está pintando uma cadeira, para você ser um pintor legítimo, por assim dizer, você deve ser capaz de também fazer uma cadeira. Ou seja, só é um bom pintor de cadeiras o artesão, o artífice de cadeiras, né? E, bom, então tem esse ponto, né? Se o pintor, ele não conhece, ele não sabe de verdade a respeito do que ele está pintando, então ele não pode ser considerado um bom pintor, né? E tem outras formas que ele poderia ser bom também, porque, por exemplo, um artífice, um cara que faz uma flauta, por exemplo, ele faz uma flauta para alguém tocar flauta. Então, o tocador de flauta é o que pode dizer com propriedade se a flauta criada ela é boa ou não, porque a flauta é criada para o seu uso, para que se toque a flauta. Então, o flautista, ele toca a flauta e ele, essa flauta é boa, ou essa flauta é ruim. Então, se ele tem uma flauta ruim, ele pode chegar para o artista que fez a flauta dele e falar para ele, essa flauta não é boa, tem esses problemas. E assim o artista ele mesmo aprende e assim ele melhora. Então, mas a gente pode se perguntar, o pintor ele provavelmente ele não sabe a respeito daquilo que ele está pintando, mas ele tem informações.
Tipo, do mesmo modo em que alguém que faz flauta pega a informação do flautista, bom, ele não tem, né? Na sua maioria das vezes, ao menos. Então, é separado lá 3 artes a respeito de uma mesma coisa, que é a arte da criação. Então, o artífice, por exemplo, faz uma flauta. A arte do uso, então o flautista ele toca a flauta, e a da imitação, né? Bom, e agora ele começa a falar de Homero, porque agora ele entra mais no problema de fato da imitação, porque até agora é meio a gente não vê muito bem o peso disso que ele está falando, no sentido de, mesmo que a gente concorde com tudo isso, meio que a gente pode pensar, e qual o problema? Né? Mas, para o Sócrates, para o Platão que está escrevendo, tem um problema. E qual é? Bom, foi dito que aquele que imita um pintor, mas não precisa ser um pintor, né? Um poeta também, no caso de Homero, um poeta. A imitação dele só é válida se ele sabe do que ele está falando, se ele sabe do que ele está pintando, né? Então, vamos por exemplo de Homero. Homero é considerado, é chamado, pelo menos assim é dito, assim é falado, que ele é o educador da Grécia. E nos textos de Homero tem lá muitas coisas a respeito da virtude, ou seja, a respeito do que faz um homem bom, do que torna um homem bom, propriamente, de como educar crianças para se tornarem boas. É dito muitas coisas a respeito da guerra também, né? Sobre como guerrear. Bom, então fica o questionamento. Ora, a poesia, ela é uma imitação, né? Ela é uma mímese, né? É o que a gente está tratando aqui, né? A gente não está vendo a guerra quando o Homero está escrevendo a guerra, né? Não é uma guerra propriamente, é uma imitação, isso que é a mímese, né? Uma cópia. Ele está escrevendo sobre guerra, ele está escrevendo sobre virtude, ele está escrevendo sobre educação, mas ele sabe a respeito disso que ele está escrevendo? Então, fica esse questionamento. Então, Sócrates fala um ponto. Aquele que sabe imitar bem, aquele que é o imitador legítimo, ele deve saber também fazer. Mas, se ele sabe fazer, por que ele ia perder o tempo dele imitando, se ele sabe fazer? No sentido de um bom general, por que ele iria perder o tempo, sei lá, escrevendo sobre guerra, tipo, fazendo poema de guerra, se ele pode ganhar guerras, né? Um bom educador, por que ele estaria escrevendo sobre um poema, assim, sobre educação, ao invés de fato, educando pessoas? Bom, então fica o questionamento. Se Homero falava dessas coisas, se ele era um imitador legítimo, então ele devia saber a respeito do que ele estava imitando, do que ele estava escrevendo, que é a virtude, a educação e a guerra, né? Então a gente pode se perguntar, então Sócrates lança a pergunta, né? Ora, o Homero, ele foi o legislador de alguma cidade que conhecemos? E a resposta é não, né? Porque se ele foi tão bom assim, a respeito de falar de coisas tão grandiosas, de coisas, sabe, da virtude, ele deveria ser uma pessoa muito bem reconhecida e poderia virar um legislador, né? Porque ele também falava de coisas políticas, né? Mas a resposta é não, né? Nunca foi, né? Mas bom, ele foi general ou conselheiro de general em alguma guerra?
E também não, ele nunca foi. Então, né, fica a pergunta, será que ele foi? Será que ele sabia mesmo daquilo que ele estava escrevendo? Daí, as outras alternativas. Ele foi um famoso tutor, ele foi tomado como tutor, pais ricos contrataram ele para educar os seus filhos, sabendo que ele era um bom educador? E a resposta também é não. E a outra pergunta é, se ele sabia tanto sobre virtude, e saber sobre virtude, no caso, é saber viver, é saber viver bem, então ele era seguido, ou seja, tem uma tradição que segue o modo de vida dele, assim como você tinha Pitágoras e veio a partir dele os pitagóricos, né, que seguiam e admiravam o estilo de vida que ele tinha, o Pitágoras, e assim ele formou uma escola que por séculos levou o seu nome. E daí a resposta é não, né? Nem aqueles que se chamam Homéridas seguem os preceitos de Homero, né? Então, a conclusão seria de que Homero também é apenas um imitador, e nesse sentido ele não sabe daquilo que ele está imitando. Ele não tem esse saber que ele deveria ter para ser considerado bom, um bom poeta, um poeta legítimo, né? Então, a conclusão disso tudo seria de que o imitador ele não possui saber acerca dessas coisas que ele imita. Ele é uma espécie de enganador, e que ele engana aqueles que não têm esse senso disso que foi dito, né, nessa conversa, né? Ou seja, eles não sabem do limite da imitação, do limite da poesia, do limite da arte, e é por isso que a poesia mimética é um problema, né? Porque, então, fazendo um resumo de maneira geral, porque essa imitação, essa mímese, ela quase não tem ser. Então, foi distinguido 3 níveis, por assim dizer, de ser, né? Então, a ideia que é propriamente, então, algo particular que o artesão faz, né, que também é, e essa cópia que ela praticamente não é, ela é tão fraca assim, é que ela é só uma aparência, né? E bom, e a imitação ela é fácil, né? Enquanto o fazer é difícil, né? É um absurdo pensar que uma mesma pessoa possa saber de tantas coisas, né? Que uma mesma pessoa possa ser um artífice, um general, um educador, e etc, né? E é disso que o artista se pinta, né? Então esse é o problema da poesia mimética, né? Então, essas 2 passagens selecionadas, a primeira por causa do Hippias, maior por causa da pergunta estética fundamental, que é o belo, e a segunda passagem da República, a respeito de uma teoria de arte de Platão, que quase não pode ser chamado disso, né? Tão distante do que a gente entende por teoria de arte, né? Porque, lembrando que o que ele está fazendo aqui falando disso para a cidade justa ideal. Então, é um exercício que ele está fazendo ali com os amigos dele. Enfim, obrigado.